E aí, alunos? Nós vamos ver agora a revisão da aula 21.2, que fala sobre a criação do território federal do Guaporé. Como é que se dá esse processo da criação do território federal do Guaporé? Depois nós vamos ver, em outras aulas, essa transição do território federal do Guaporé, território federal de Rondônia e o estado de Rondônia. Mas vamos lá, na tela para vocês, aula de 21.2 aí, eu, professor Louro Ismaí, com o intérprete Vitor, aí estaremos com vocês. A criação do território federal do Guaporé. A criação se dá como? Primeiramente, nós temos a presença de Getúlio Vargas aqui. Em 1940, Getúlio Vargas visita Porto Velho. Vai visitar Porto Velho, vem Getúlio Vargas aqui. O Getúlio Vargas vai influenciar nessa transformação da região do território. Aí, em 1943, através do decreto 5.812, de 13 de setembro, é criado o território federal do Guaporé, sendo desmembrado do estado do Amazonas e Mato Grosso. Então, a princípio, não seria um território federal do Guaporé, seria território federal do Mamoré e não teria terras do Amazonas, só teria terras do Mato Grosso. Inclusive, a capital era prevista para ser Vila de Rondônia, que hoje era de Paraná. Mas como, após a visita de Getúlio Vargas, é transformado esse projeto em território federal do Guaporé e é pego municípios do estado do Amazonas, agora a capital se torna Porto Velho. Olha a articulação política, o papel político de Aloysio Ferreira nessa transformação. O Acordo de Washington, que é assinado entre Getúlio Vargas e o presidente norte-americano, vai fazer com que nós tenhamos um surto migratório muito grande, porque nós tivemos a reativação dos seringais da Amazônia. Então, o território federal do Guaporé passa a ter uma importância muito grande em relação à Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque nós temos aí os seringais da Amazônia sendo reativados para abastecer os aliados na Segunda Guerra Mundial. A busca da borracha vai trazer trabalhadores da região, principalmente da região Nordeste, para o Vale do Madeira, do Mamoré e do Guaporé. Vão vir esses aliados. 17 de agosto de 1981, nós temos a transformação desse território federal do Guaporé, que depois já era território federal de Rondônia, porque em 56 ele passa a ser território federal de Rondônia. Nós temos aí a transformação do território federal de Rondônia em estado de Rondônia. Porque em 81 nós já estávamos sob a presidência do João Batista Figueiredo. Aí ele faz o projeto de lei complementar 221 e aprova esse encaminhamento. Até que em dezembro, no dia 22 de dezembro, nós temos a lei complementar número 41. É essa lei 41 que cria o estado de Rondônia. Mas, porém, o estado de Rondônia só é instalado em 1982. No dia 4 de janeiro de 1982, é instalado o estado de Rondônia. 22 de dezembro vai ser aprovado a lei complementar número 41, que cria o estado de Rondônia, olha aí. Ó. Então é bom nós observarmos isso daí. Meus queridos alunos, o coronel Jorge Teixeira ele tem um papel fundamental nessa transição de estados aí. A transição do estado, saindo do território federal do Guaporé, passando para o estado de Rondônia. Temos a figura do Jorge Teixeira aí como administrador, frente disso. Aula essa que nós vamos estudar especificamente sobre Jorge Teixeira. Mas o que eu quero falar para vocês? Façam atividade que a gente já volta para a correção. Até lá. E aí, estava difícil, estava fácil, estava tranquilo? Vamos lá, a correção da nossa atividade? Vamos lá, para a gente fazer bem rapidinho a correção da nossa atividade? E a atividade ela começa da seguinte maneira. 1940. Getúlio Vargas visitou Porto Velho
de modo a influenciar o presidente a transformar a região em território. Nessa ocasião, Getúlio foi recepcionado por Aloysio Ferreira, Rondon, Enio Pinheiro, Joaquim Nabuco ou Paulo Nunes Leal. Alunos, nós temos que observar essa figura emblemática chamada Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira, que foi militar lá de Realengo, da Escola Militar de Realengo, Aloysio Ferreira, que se forma na carreira militar, Aloysio Ferreira, que vai estar envolvido com o movimento tenentista, Aloysio Ferreira, que depois ele é trazido, ele é paraense e tudo, ele é trazido para cá de forma até que forçada, porque ele estava se refugiando dessa punição por ter participado do movimento tenentista. Se esconde aqui nos seringais da Amazônia. Aloysio depois conhece o Marechal Rondon, que em uma aula lá na frente eu vou detalhar muito bem como é que se dá esse encontro, esse contato dele com o Marechal Rondon. Marechal Rondon que vai se admirar muito com o trabalho de Aloysio Ferreira. Mas eu quero falar para vocês é que após o Getúlio Vargas tomar o poder em 1930, com o apoio do movimento tenentista, aí a gente vai para a história do Brasil, nós temos que observar que aqui nós tínhamos um representante do movimento tenentista. E Getúlio Vargas, ele era muito nacionalista. E essa política nacionalista de Getúlio Vargas vai fazer com que ele tome empresas estrangeiras e nacionalizem empresas estrangeiras. Uma dessas empresas estrangeiras que estava aportada aqui na nossa região, aqui em Porto Velho, Amazonas, naquele momento, era justamente a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A nacionalização da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ela vai ter a participação de uma figura interessante chamada Aloysio Ferreira. E o Aloysio Ferreira, ao participar dessa intervenção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, o Aloysio Ferreira vai cair nas graças de Getúlio Vargas. Inclusive, Getúlio Vargas, ao visitar Manaus, aceita o convite de Aloysio Ferreira a visitar Porto Velho, interior do Amazonas. Aloysio recepciona Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas ele vai se impressionar com a sua visita em 1940. Inaugura o bairro Caiari, visita escola, nós temos a Escola Barão de Solimões, a nossa primeira escola aqui de Porto Velho, do estado de Rondônia. Ele visita o Colégio Salesiano, faz algumas visitas, inaugura inaugura o Correio. Então, ele tem a inauguração de alguns prédios públicos aí, e Aloysio fica encantado com essa receptividade. Inclusive, em 43, quando ele cria o Território Federal do Guaporé, justamente eu tenho certeza que ele pensou naquela visita, pensou em que maneira ele foi recepcionado por Aloysio Ferreira. Então, a resposta correta desde aí, na tela, é justamente Aloysio Ferreira. É ele que recepciona Getúlio Vargas em 1940. É ele que vai influenciar essa transformação da região em território. Aloysio Ferreira. Então, é por isso que ele tem uma importância muito interessante. Aqui fala o seguinte na segunda. A ser criado o Território Federal do Guaporé, foram definidos 6 municípios, sendo eles Lábrea, Canutama, Porto Velho, Alto Madeira e Guajará-Mirim. Lábrea, Jaci-Paraná, Mutum, Paraná, Alto Madeira e Guajará-Mirim. Abunã, Canutama, Porto Velho, Vista Alegre e Cacoal. Lábrea, Canutama, Porto Velho, Vilhena e Guajará. Lábrea, Canutama, Porto Velho, Alto Madeira. Meus queridos alunos, o Território Federal do Guaporé, que naquele projeto de 1938 não pegava terras do Amazonas, agora o Território Federal do Guaporé, a ser criado, ele vai pegar municípios que pertencem ao Amazonas. Quais são os municípios que pertencem ao Amazonas? Porto Velho pertenceu ao Amazonas, Lábrea pertenceu ao Amazonas, e parte do território de Canutama
pertenciam ao Amazonas. Então, eles vão pegar essa área territorial desses 3 municípios do Amazonas. Do Mato Grosso, da região onde estava o Mato Grosso, vai entrar Santo Antônio do Rio Madeira, ali, Santo Antônio do Rio Madeira, ou, como era conhecido na época, Alto Madeira, vai pegar ali a região, e Guajará-Mirim. Então, nós temos aí, Guajará-Mirim, que é criado na década de 20, nós temos aí essa formação do território federal do Guaporé. É claro que, posteriormente, nós vamos ver essa mudança. Esses 5 municípios vão se transformar em apenas 2. Se devolve Labre-Canutama, incorpora-se o Alto Madeira, ou seja, Santo Antônio do Rio Madeira, é incorporado a Porto Velho, e vai ficar, então, só Porto Velho e Guajará-Mirim como os 2 grandes territórios, ou 2 grandes municípios do território federal do Guaporé. Percebam vocês esse contexto. Um território federal com apenas 2 municípios. E um território federal que estava sob controle do governo federal. É por isso que é interessante o governo federal fazer territórios federais, porque ele passa a ter controle. Ele independe do Estado. Se ele quiser entrar aqui, porque vocês sabem que uma república federativa, o governo federal ele não pode, a hora que ele quiser, intervir dentro de um Estado. O Estado tem autonomia, o Estado tem a sua Constituição. Ele é um ente da federação. Então, ele tem sua autonomia política, administrativa, judicial, etc. Tá bom? Então, a resposta dessa aí, na tela, é justamente Lábrea, Canutama, Porto Velho, Alto Madeira e Guajará-Mirim. Em 1943, através do decreto 5.812, de 12 de setembro, foi criado o território, sendo desmembrado do estado do Amazonas e Mato Grosso. Seus limites passaram pelo Rio Purus, na parte norte. Nós estamos falando do território federal de Rondônia. Meus queridos, o território federal de Rondônia ele só vai ser em 1956. Território federal do Mamoré, não. O projeto inicial seria território federal do Mamoré. Só que ele vai mudar esse nome. Vai ser uma mudança, porque no território federal do Mamoré, um projeto inicial, ele não pegava terras do Amazonas. Território federal do Amazonas, não. O Amazonas não era um território, ele já era um estado. Já tínhamos o estado do Amazonas. Território federal do Madeira, também não. Ou território federal do Guaporé. Uma briga sobre esse nome também. Porque havia uma disputa para que, neste momento, o território federal do Guaporé se chamasse território federal de Rondônia. Só que levaram essa propositura para o Marechal Rondon. O Marechal Rondon não aceita essa propositura porque a perseguição que ele tinha sofrido lá dentro essa perseguição que ele tinha sofrido no governo Getúlio Vargas era algo que deixava ainda uma mágoa muito grande. Então, ele não aceita essa primeira homenagem. Até uma tentativa dessa homenagem. Nós vamos ver que ele só vai se transformar em estado de Rondônia quando seu sobrinho, Joaquim Vicente Rondon, vai propor isso lá na frente, lá no governo Juscelino Kubitschek, mas ainda não chegamos aí não, nessa transformação do nome. Mas o Marechal Rondon, ele não aceita essa homenagem. Ele disse, não aceita essa homenagem. Aí entra na discussão, qual será o nome do território? Até que, depois de acalorados debates, até uma disputa política se causou nisso. Já nós vamos apresentar uma disputa política dos grupos políticos de Guajará-Mirim, uma disputa política dos grupos políticos de Porto Velho. Vão fazer com que entre-se num consenso, ou não consenso, mas
que o território ganhe o nome do Guaporé. Seria até interessante se fosse território federal do Madeira, né? Aí, em homenagem ao Rio Madeira. Só que Rondônia está mais banhada pelo rio Guaporé, que pega ali toda aquela costa. Se você pegar um mapa de Rondônia, vem desde lá de cima, pegando ali o Vale do Guaporé todinho, até chegar no Mamoré, onde ele se encontra ali com o Mamoré. Então nós temos aí uma trajetória desse rio. Aí, nada mais justo de que pegar como território. Já pensou se fosse o Madeira aí que daria briga? Porque o Madeira, basicamente, ele pega mais terras que é de Porto Velho. Aí que seria um confronto acalorado. Então, eles decidiram que o nome seria Território Federal do Guaporé. E como eu falei para vocês anteriormente, essa mudança leva também eles anexarem municípios que pertenciam ao estado do Amazonas. Isso é spoiler para vocês que muitos moradores de Rondônia não sabem. Quer ver? Pergunta do pai de vocês. Chega lá e pergunta do pai de vocês. Pai, você sabia que Lábrea e parte do território de Canutama ali pertenceu ao território federal do Guaporé? Ou então pergunta para o pai de vocês assim, pai, para o pai e para a mãe ali, junte ali naquela... Vocês sabiam que Porto Velho pertencia ao estado do Amazonas? E Santo Antônio, que fica ao lado de Porto Velho, que hoje não é mais uma cidade, é apenas um bairro de Porto Velho, pertencia ao estado do Mato Grosso, assim mesmo como Guajará-Mirim. Uma vez eu olhei uma certidão de nascimento de um senhor, estava lá, Porto Velho, Guajará-Mirim, Mato Grosso. Ele tinha nascido antes de 43, quem nasceu antes de 43, nasceu no estado do Mato Grosso. E quem nasceu aqui em Porto Velho antes de 43, nasceu no estado do Amazonas. Olha como essa diferença aí. Então, é por isso, meus queridos alunos, que a resposta correta a essa aí é a letra, vamos lá? É a letra E, Território Federal do Guaporé. Território Federal do Guaporé ficou o nome que em 1943, esse decreto 5.812, de 13 de setembro, cria esse território desmembrado do estado do Amazonas e Mato Grosso. E olha aí, o limite do Rio Purus, que eu falei para vocês, olha, a questão traz o limite do Rio Purus, é porque o município de Lábrea e Canutama, eles fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Purus, e não do Rio Madeira, né? Não do Rio Guaporé, do Rio Purus. Já pensou? Iriam ficar com o Rio Purus, o Rio Madeira, o Rio Mamoré, o Rio Guaporé, só rios grandiosos iriam ficar aqui no território. Mas devido à distância da época, esses municípios eles foram devolvidos ao estado do Amazonas. Vem aqui comigo, meu querido aluno. E assim, encerramos nossa aula, mas eu quero lembrar vocês, ainda não terminamos de falar do território federal. Quando eu falar de Jorge Teixeira, nós vamos falar, Luiz Ferreira, nós vamos falar. Todo momento nós vamos estar falando do território federal. Tá certo? Fique ligado. A gente já volta com outra aula. Grande abraço.